O mesmo roteiro, Cruzeiro perde para o Fluminense no Maracanã. Até tem oportunidades, assim como foi na maioria dos jogos como visitante e até como mandante durante o Campeonato Brasileiro, mas por erros individuais e também falta de decisão na hora que tem que decidir, deixa escapar pontos importantes. No caso de ontem, talvez um ponto que seria importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre isso. Eu sou Patrick Lopes, você está no canal Cruzeiro Querido. Vamos falar sim sobre essa derrota de 1-0 no Maracanã na noite desta quarta-feira, mas nunca antes dela, toca a guitarra. Bom, Nação Azul, vamos lá, né? Hoje não tem live, a tradicional 3 horas da tarde aqui no canal Cruzeiro Querido, todas as quintas-feiras, e infelizmente neste horário sempre tem um compromisso. A nossa live tradicional de 3 horas da tarde volta nesta sexta-feira aqui no canal. Cruzeiro então joga contra o Fluminense no Maracanã e perde por 1-0. Inclusive a capa é o mesmo roteiro. Por que o mesmo roteiro? Mesmo com outro treinador, que hoje não é mais o Pepa, e sim o Zé Ricardo, são os mesmos jogadores e o Zé Ricardo está aí somente a 2 jogos à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro como mandante e visitante, até com os seus problemas que a gente já conhece, consegue até desempenhar bem e podemos falar que desempenhou bem na maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro, mesmo quando enfrentou equipes muito acima da média falando em qualidade técnica, como foi o caso do Fluminense ontem. Mas o Cruzeiro peca nas oportunidades, que quando consegue gerar, não consegue definir. Assim também como foi ontem contra o Fluminense. O Cruzeiro que entrou na escalação para pegar o Fluminense, tinha aquele imbróglio, né? Nicão, para muitos teria que ser titular, para alguns não, na minha opinião, até não seria o titular de amanhã. Acho que ele deveria continuar conquistando essa vaga, apesar de já estar jogando bem, não somente contra o Santos, inclusive temos enfatizado isso aqui, mas pela característica do jogo ontem contra o Fluminense, estávamos falando isso durante toda a semana aqui no canal Cruzeiro Querido. O Wesley Arthur Gomes consegue recompor melhor e ajudar ali os laterais, pensando em um Fluminense, que iria nos causar muito transtorno, pois é um time que ataca bastante. E pensando no lado defensivo do Cruzeiro, talvez o Nicão seria uma boa opção no segundo tempo, assim como foi contra o Santos. O Zé Ricardo opta pelo Nicão e no primeiro tempo o Cruzeiro sofreu muito pelo lado direito, em que o Nicão, por exemplo, atua por causa do Willian, né, não tendo aquele reforço como de costume tem do Wesley que joga ali por aquele lado. O Nicão ser titular depois de uma partida contra o Santos da forma como foi e mais uma vez enfatizando, não foi somente contra o Santos, contra o Atlético Paranaense ele entra bem, contra o Botafogo ele entra bem, contra o próprio Bragantino ele entra bem, enfim, e contra o Santos também entrou bem. Não é nenhuma injustiça ele ter sido titular. Só acho que como opção, pensando taticamente a equipe que nós iríamos enfrentar, talvez o Nicão teria que esperar. Ah, Patrick, mas então ele entraria no Matheus Vital, ou no lugar do Matheus Vital, melhor dizendo. Não seria a minha opção, até porque o Nicão não joga naquela função. A função em que o Nicão sempre jogou e se destacou, por exemplo, é pelo lado direito, inclusive a posição que ele tem jogado no Cruzeiro e se destacou contra o Santos. Esperaria o Nicão no banco de reservas, não foi o caso. Gilberto mantido como titular, até também entendi, apesar de não querer o Gilberto como titular no Cruzeiro, até porque é o jogador que, acho, assim como o Matheus e tal, tem recebido várias oportunidades e não tem conseguido aproveitar nenhuma delas. O Gilberto não é que ele não tem conseguido somente não fazer gol. Ele não consegue dar um passe, ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue fazer nada. E diante de várias oportunidades que ele continua tendo, não tem aproveitado. Para mim, o Bruno Rodrigues seria a melhor opção. O Zé Ricardo segurou essas opções, tanto do Arthur Gomes para o Bruno Rodrigues, para o segundo tempo contra o Fluminense. Cruzeiro no primeiro tempo praticamente não atacou, foi dar o seu primeiro chute aos 47 do segundo tempo, uma bola ainda no meio do gol chutada pelo Willian de perna esquerda, e o Fluminense só não saiu vencedor já na primeira etapa, inclusive porque o Rafael Cabral fez uma bela defesa naquela jogadaça do Alexander, que entrou pela esquerda ali e chutou cruzado.
Fluminense, inclusive o Cano também acertou o travessão no primeiro tempo. Como eu disse, Cruzeiro não sai derrotado no primeiro tempo porque realmente o Fluminense foi incompetente ou quando foi competente teve ali o Rafael Cabral para poder fazer a defesa. Volta o segundo tempo e as mudanças que nós queríamos, por exemplo, que fosse do time titular, falando de mim, Bruno Rodrigues como falso 9 e o Arthur Gomes, mas não mantendo o Nicão, entendo, pois o Wesley já tinha amarelo e apesar do calcanhar mal dado, né, o passe e algumas pataquadas do Wesley durante a partida, o Wesley, para mim, ainda é o melhor ponta do Cruzeiro. É um cara que acaba recompondo, um cara que cria muitas dificuldades para o adversário, inclusive amarelando o adversário. Né? O Nino tomou amarelo. O Wesley, então, ele consegue causar um transtorno ali em que os pontas do Cruzeiro hoje não têm conseguido causar. Inclusive o Arthur Gomes, que até estreou bem depois, vem um pouco abaixo. Minha titularidade para o jogo de ontem era Wesley e Arthur Gomes. Não foi o caso do segundo tempo. Retiro Wesley, como eu disse, até entendi por já ter amarelo, mas eu não o tiraria. Mas também respeito e entendo a decisão do Zé Ricardo e o Bruno Rodrigues como falso 9. O Cruzeiro ter sofrido no primeiro tempo com uma escalação que, na minha opinião, não era condizente com o adversário que iríamos pegar, foi até lucro, né? Saímos no lucro do primeiro tempo e agora com uma nova formação, diante do contexto do adversário, um Bruno Rodrigues como falso 9, o Nicão ainda na partida, como eu disse, não seria uma opção para titularidade, mas no segundo tempo ali pelo contexto, o Fluminense ainda não estando à frente do placar, os espaços iriam começar a aparecer. Lembrando, Matheus Vital muito abaixo, e mesmo muito abaixo, ainda jogou quase o tempo todo. Enfim, mesmo com esses probleminhas, o Cruzeiro volta no segundo tempo com uma perspectiva melhor diante daquilo e das mudanças. Bruno Rodrigues entra no lugar do Gilberto e o Arthur Gomes entra no lugar do Wesley. E o Cruzeiro consegue já nos primeiros minutos entender que os espaços iriam acontecer, iriam aparecer como apareceram. E o Cruzeiro pecou mais uma vez no seu poder de decisão. Quando tem a oportunidade, não consegue fazer. Foi assim com o Arthur Gomes, o próprio também Bruno Rodrigues, que poderia também ter feito melhores decisões, e o Matheus Vital, que naquele lance poderia ter tocado no Bruno Rodrigues, tenta finalizar com o zagueiro praticamente ali, já recompondo a sua posição, não conseguiu finalizar, conseguiu escanteio, enfim. Então, um Cruzeiro que mais uma vez, como eu disse, o mesmo roteiro, como visitante, como contra uma bela equipe, que é o Fluminense, mesmo nas ausências do John Arias e o Marcelo no primeiro tempo, já que ele entrou no segundo. É um Fluminense que é muito forte, não é à toa que é um dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores e treinador, inclusive, da seleção brasileira. O Cruzeiro não consegue definir, mais uma vez, o poder de decisão faz com que nós, de certa forma, deixamos escapar pontos importantes e aquele cenário, né, uma sensação que o Cruzeiro começa a perder oportunidades e você já começa a entender. Parece que o adversário vai ter a oportunidade e a partir dessas oportunidades agora, em algum momento vai sair o gol do adversário, foi dito e feito. Uma falta muito bem cobrada pelo Léo Fernandes, que é especialista em falta. Posso falar muito bem de jogador que quando o Fluminense o traz, eu falo que seria um bom reforço, está até me surpreendendo, ele não está sendo muito usado ainda pelo Fluminense, que é um belo de um jogador. E aí vamos falar do Rafael Cabral. Na minha opinião, falhou, fato. Não foi frango, foi falha. Porque o Rafael Cabral, e eu posso falar muito bem, sou um dos defensores do Rafael Cabral, apesar das falhas. Os gols que ele tem tomado contra o Atlético Mineiro, buscando a memória, esse de ontem, até pela qualidade dele, ele não pode tomar. Não foi frango. E não estou aqui falando que o Rafael Cabral não deva ser o goleiro do Cruzeiro. Pelo contrário, não podemos ter memória curta. Nas últimas partidas, quem nos salvou, por exemplo, de não sair derrotado contra o Bragantino, contra o Palmeiras poderíamos já estar perdendo durante a partida. Outras partidas que podemos lembrar foi o Rafael Cabral com belas defesas. Inclusive ontem, não estávamos perdendo ainda, como eu disse, saímos no lucro no primeiro tempo por causa da bela defesa do Rafael Cabral. Não podemos esquecer isso. Falhou, na minha opinião, sim.
Um goleiro da capacidade técnica do Rafael Cabral não pode tomar este tipo de gol. Assim como ele não pode ter tomado aquele gol do Hulk lá do meio de campo. Mas são falhas também que não tem acontecido direto como muitos têm falado, não. Eu tenho e tenho conseguido ter mais confiança no Rafael Cabral diante daquilo que ele mesmo tem demonstrado com a camisa do Cruzeiro. Não quero fazer terra arrasada depois de uma derrota por 1-0 contra o Fluminense no Maracanã com mais de 30 mil, mesmo com o elenco limitado que a gente sabe que o Cruzeiro tem. Não quero fazer terra arrasada. Poderíamos mais uma vez ter saído com um ponto, ou às vezes até com a vitória, se caprichássemos um pouco mais, mas estamos esbarrando no poder de decisão dos nossos jogadores, principalmente do meio para frente. Então o Cruzeiro que sai derrotado é simplesmente a segunda partida do Zé Ricardo, e só para enfatizar, eu não gostaria que o Zé Ricardo viesse, mas também antes de o Cruzeiro oficializar, por causa do perfil, era um dos meus argumentos para que ele não viesse. Mas mesmo antes de oficializar, eu falei que o Zé Ricardo teria condições de tirar o Cruzeiro para, no mínimo, permanecer na Série A, chegar aos 45 pontos, e ainda acredito nisso. É a segunda partida apenas. Os jogadores são os mesmos. O roteiro foi o mesmo. O mesmo que acontecia com o Pepa. Não é uma troca de treinador que vai mudar isso. Inclusive, na altura, eu não defendi a demissão do Pepa, apesar de saber que tinha todos os argumentos para tal, principalmente depois da demissão, começar a saber de tudo que estava rolando nos bastidores. Mas, enfim, estou satisfeito? Não. Estou indignado? Muito. E os jogadores do Cruzeiro também têm que sentir essa indignação. Inclusive, o Marlon, lá na saída de campo, falou que, mais uma vez, o Cruzeiro, contra o seu adversário, consegue ter oportunidades e, por não ser letal, acaba saindo mais uma vez ou derrotado ou desperdiçando pontos importantes, principalmente falando de um Fluminense com uma qualidade técnica muito acima, falando do Cruzeiro, quando tiver as oportunidades, tem que fazer. Não foi o caso, enfim. O Cruzeiro então sai derrotado. Não é uma derrota, nossa, é o Fluminense, gente, no Maracanã, com mais de 30 mil torcedores. E não quero fazer terra arrasada, mas estou indignado. E agora, mais do que nunca, contra o América é ganhar ou ganhar aqui no Mineirão. O Cruzeiro tem pontos chaves, jogos chaves, para poder pontuar e vencer, como foi contra o Santos. Porque, como eu disse, não é porque ganhou de 3-0 que está tudo perfeito. Inclusive, falei que o Cruzeiro precisaria melhorar o nível de concentração que não teve no início do primeiro tempo contra o Santos e no início do segundo tempo contra o Santos. Que talvez se fosse uma equipe que estivesse vivendo o melhor momento, o Cruzeiro já teria tomado gol pelos erros do próprio Cruzeiro naquela partida. Precisaria melhorar algumas coisas, porque não foi porque ganhou de 3-0 que estava tudo perfeito. Assim como perder para o Fluminense ontem por 1-0, não está tudo errado. Vamos ter calma também. Ter calma, logicamente, com responsabilidade e cobrando, como a gente faz também. Zé Ricardo chegou recentemente, agora vai ter 10 dias para trabalhar essa equipe, visando confronto direto contra o América Mineiro. Nosso campeonato é outro. Poderíamos ter tido melhor sorte mais uma vez, o mesmo roteiro, assim como foi na maioria das partidas com o Pepa, com o Fernando Seabra, que dirigiu uma partida contra o Bragantino, que o Cruzeiro poderia ter saído vencedor, e só não saiu derrotado por causa do Rafael Cabral, com no mínimo 4 boas defesas naquela partida, não podemos esquecer isso. E ontem saiu derrotado contra o Fluminense, já com o Zé Ricardo como treinador. Os jogadores são os mesmos. Precisa fazer algo diferente? Precisa. O Zé Ricardo e esses jogadores têm capacidade para tal? Tem. Só tem que ser mais decisivos, mais letais, mais concentrados. Porque as oportunidades estão aparecendo. E se o Cruzeiro consegue enfrentar até de igual para igual o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras no Allianz Parque, o líder da competição, o Botafogo no Mineirão, o Flamengo no Maracanã, não poderá enfrentar o América, o Cuiabá, o Bahia, o Vasco, falando de times que estão ali na parte de baixo, e ter totais condições de vencer? Tem. Não quero fazer terra arrasada, mostrando mais uma vez a minha indignação. Falha de Rafael Cabral, como eu disse, até coloquei aqui no roteiro. Na capacidade técnica e a qualidade do próprio Rafael Cabral não pode ter tomado
mais um gol deste tipo, mas eu tenho ainda confiança no goleiro e no jogador, lógico, desde que pare também de ter essas falhas, na minha opinião, não frango, mas uma falha que um grande goleiro como ele não pode tomar. Falei sobre isso também, a derrota não foi para qualquer equipe. O Marlon, depois do jogo, deu a entrevista dizendo também que o Cruzeiro, mais uma vez, tem a oportunidade e não consegue marcar. E nesses tipos de jogos precisa ser letais. Enfim, então o Cruzeiro saiu derrotado. A arbitragem do Matheus Candansan, que durante a semana, quando ele foi oficializado como árbitro para essa partida, ele que tinha apitado somente 3 partidas na Série A e com 25 anos, me preocupou bastante, pois o árbitro tendenciava a ser caseiro por falta da experiência, ainda mais contra o Fluminense, um time totalmente cascudo, um time muito experiente. Não foi o caso, não podemos reclamar da arbitragem. Um lance ou outro, ok. Aquele amarelo, por exemplo, que no primeiro tempo um jogador do Cruzeiro tomou, que na minha opinião não era. Estou até tentando lembrar aqui, puxando a memória, não estou lembrando quem. Não era para amarelo, porque o mesmo lance praticamente Felipe Melo com o Gilberto, nem falta foi o lance seguinte entre o jogador do Cruzeiro e do Fluminense. Além da falta, foi o Wesley. Ele deu amarelo, na minha opinião, sem critério, mas a arbitragem brasileira, ela realmente ela não tem critério nenhum. O critério na arbitragem brasileira não é ter critério. Mas o Matheus Candanção não podemos reclamar de nada. Inclusive, não foi em nenhum momento, na minha opinião, caseiro, a não ser nesse lance do Wesley, mas nem digo que é questão de ser caseiro, é falta de critério mesmo. Então a arbitragem não podemos reclamar, graças a Deus, porque era uma das minhas preocupações. O Cruzeiro não tem o que reclamar do árbitro de ontem. Agora o Cruzeiro que torce contra as equipes que estão atrás na tabela, né? Inclusive eu quero colocar aqui na tela para vocês, para a gente falar um pouco sobre isso. Tá aí na tela a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até melhorar para nós aqui, ó. Botafogo é o primeiro com 51, Palmeiras 44. Eu já quero partir, ó. O Fluminense com a vitória foi para 41 pontos, é o quarto colocado. Eu já quero pegar aqui, ó, o Cruzeiro para baixo, que é o que nos importa, podemos assim dizer, né? Tá aí, ó, o Cuiabá com 29, o mesmo número de jogos. Não, tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Pensando no Inter, São Paulo e Corinthians, são times que têm jogos a menos, um jogo, né, melhor dizendo, em relação ao Cruzeiro, e pode nos ultrapassar. Então, o Cruzeiro da 11ª colocação pode cair para a 14ª, dependendo do que acontecer nesses jogos, que estes times que estão atrás do Cruzeiro, falando especificamente de Inter, São Paulo e Corinthians, pode fazer a partir daí. O Goiás, que empatou com o Flamengo na última rodada, tem 26 pontos, o Bahia perdeu 25, Santos 24. O Vasco é a minha preocupação, pois tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e os 2 jogos do Vasco a se fazer é contra o Coritiba, hoje, na noite de quinta-feira, no São Januário, tem totais condições. O Vasco, inclusive, vem de uma derrota, vem de uma vitória, né? Proporcionou ao Fluminense uma derrota de 4-2, inclusive tirando o Fluminense da sua zona de conforto, tem crescido. Pega o Coritiba lanterna, que na minha opinião já caiu, não tem forças para sair dessa posição. E logo depois pega o América, ainda sobre aquele jogo do primeiro turno que ainda os dois não fizeram. O Vasco tem condições de chegar aos 26 pontos. Chegando aos 26, traria o Bahia para a zona de rebaixamento. E a diferença do Cruzeiro, que até então antes era de 8 pontos para o Santos, cairia para 4 pontos, que no caso seria o Bahia. Hoje a diferença do Cruzeiro ainda é de 5 pontos para a zona de rebaixamento, podendo ter essa distância aí, né, caindo, dependendo do que o Vasco conseguir fazer na tabela. Então é um Cruzeiro voltando aqui para mim, e tem ainda coisa a se fazer durante esse brasileiro antes da partida contra o América, que é olhar os seus adversários, já que o nosso campeonato realmente visa estes times que estão abaixo de nós. É um Cruzeiro, então, que treinou hoje, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, terá sexta não, né? Sexta-feira e no sábado folga e volta a treinar no domingo, já avisando o confronto do próximo domingo, dia 1º de outubro, contra o América no Mineirão, 4 horas da tarde. É uma final para o Cruzeiro este jogo contra o América, independente do que o América fazer contra o Vasco. Lembrando que neste intervalo o América vai enfrentar o Vasco, como eu disse, pelo jogo que ainda não fez no primeiro turno. É uma final. E que o Cruzeiro possa conseguir fazer assim como fez contra o Santos.
Contra o Fluminense, que é um campeonato à parte, pois é um time que está muito à frente, tivemos condições de inclusive pontuar. E se caprichássemos mais, poderia até ter tido a capacidade de vencer. Contra o América não temos outra opção. É ganhar ou ganhar. E isso, os jogadores do Cruzeiro, parece que no discurso, que por exemplo eu não via na época do Pepa, o Marlon ontem na saída de campo mostra uma certa indignação, dizendo que o Cruzeiro joga cada jogo como se fosse uma final. Ontem, vontade, não podemos dizer que faltou. Falta de desorganização, falta de capacidade técnica e poder de decisão nos melhores momentos. E capricho melhor quando tiver a oportunidade, inclusive do Rafael Cabral, que, como eu disse, não poderia ter tomado aquele gol. Sem terra arrasada, o Cruzeiro terá então 10 dias sem jogo para preparar e muito bem para este jogo contra o América. É apenas o segundo jogo do Zé Ricardo. O Zé Ricardo está trabalhando com os mesmos jogadores que o Pepa tinha, o Fernando Seabra também teve. Não vamos ter nada totalmente diferente, mas em termos de postura e até fisicamente eu já vejo o Cruzeiro um pouco melhor da época que era o Pepa, o treinador do Cruzeiro. Então, contra o América, é ganhar. Dia 1º de outubro, domingo, 4 horas da tarde, no Mineirão. O vídeo ficou um pouco extenso, já que hoje não tem live 3 horas da tarde. Como eu disse, amanhã voltaremos na sexta-feira com as nossas tradicionais lives de 3 horas da tarde. E eu queria agradecer, porque essa semana foi sensacional aqui no canal. O engajamento realmente tem sido muito grande pelo tamanho do canal Cruzeiro Querido, que ainda é pequeno em proporção de inscritos, mas grandioso em termos de engajamento. É novo por aqui, ainda não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo aqui na plataforma. Se possível, compartilhe o link que está aí na descrição, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Deixa o like, o like também é muito importante, até porque o YouTube continue disparando e também aumentando o engajamento aqui do canal. Como eu disse, eu espero vocês até amanhã, sexta-feira, 3 horas da tarde, na live aqui do canal Cruzeiro Querido. E fica atento que qualquer momento também pode surgir vídeo novo aqui no canal. Triste e indignado, mas sem terra arrasada, o Cruzeiro ainda tem totais condições de conseguir, na minha opinião, a sua meta, que é se permanecer neste ano de 2023 na Série A, com Zé Ricardo, Rafael Cabral e esses jogadores do elenco. Sabemos que temos problemas e limitações, é verdade, mas temos capacidade para tal, inclusive temos demonstrado isso praticamente todo o campeonato. Precisa só de um capricho melhor e vamos continuar cobrando quando achar também que é necessária a cobrança. Que Deus abençoe suas vidas. Até uma próxima vez. Tamo junto. Tchau, tchau.